Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação, exercício físico e medicamentos no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Dório e eu ensino você que tem diabetes a manter a glicemia mais tempo no alvo e conseguir manter aí a hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, né? E eu sei exatamente o desafio diário que nós temos em conseguir fazer aí o controle do diabetes. Na live de hoje, na live D20 de hoje, eu vou justamente vou responder a seguinte pergunta, né? O exercício físico, né? Você tem feito o que para controlar o seu diabetes, né? Você tem feito atividade física ou exercício físico para ajudar no controle do diabetes? A gente sabe que muitas vezes, né, essas terminologias, elas muitas vezes causam uma certa confusão nas pessoas, porque é comum em algum momento falar de, olha, você tem que aumentar a sua atividade física. Você tem que sair do sedentarismo e começar a fazer atividade física. Ou então, muitas vezes, você vê o discurso, né, o que está sendo falado, falar de exercício. Isso aí fica, de certa maneira, um pouco confuso para a gente. Então, eu acho que, de primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que responder é, primeiro, definir o que é exercício físico, o que é atividade física. Vamos falar primeiro de atividade física. Atividade física é qualquer movimento que a gente faça, que a gente movimente aí os nossos músculos esqueléticos, quer dizer, são aqueles que vão fazer o nosso esqueleto se mexer, então a musculatura esquelética, qualquer movimento que a gente fizer e que gastar mais energia do que a gente gasta quando a gente está em repouso, isso está relacionado à atividade física. Mas a atividade física ela é um movimento, ótimo, isso aí já certamente vai olhar e falar, eu já entendi. Mas o que é a atividade física? É você fazer qualquer movimento, que seja andar, carregar alguma coisa, subir ou descer uma escada, carregar sacolas, empurrar um carrinho, uma carriola, usar uma enxada, uma vassoura. Não importa, são movimentos que a gente faz e que eles não são planejados para melhorar alguma condição física. Ele é feito por uma necessidade que a gente tem. Por exemplo, correr. Você está indo pela manhã lá, você está indo, sei lá, para o ponto de ônibus, de repente você vê o busão vindo, o que você faz? Você começa a acelerar o passo, ou você corre. Mas você planejou correr? Não, você está correndo porque você precisa correr para chegar no ponto antes do ônibus. Então, é uma situação relacionada à atividade física. Então, toda vez que a gente se mexer, né, você tem aí a atividade física. E o exercício físico? O exercício físico ele envolve atividade física, quer dizer, ele envolve o movimento, só que ele vai ser um movimento feito com um determinado objetivo. De primeira maneira, primeiro momento, o objetivo de melhorar alguma capacidade física. Então você quer melhorar a sua força, a sua velocidade, a sua coordenação motora. Então sempre você quer melhorar algo no seu corpo. Então para isso a gente usa o exercício físico. Então, a diferença básica que a gente tem é atividade física, é o movimento que a gente faz simplesmente por fazer, por uma necessidade. Você precisa se locomover de um lugar para o outro, precisa andar, você vai lá e anda, isso é atividade física. Precisa subir, descer uma escada, é isso que você faz. E o exercício físico são os movimentos que a gente faz, normalmente tentando melhorar algo no nosso corpo, a nossa força, a nossa velocidade, o nosso equilíbrio, não importa, qualquer uma das capacidades físicas que a gente tem. Só que o exercício, ele envolve o movimento, e como ele tem um objetivo já pré-determinado, então a gente controla outras variáveis em relação a isso. Né? Então quer dizer o quê? Eu vou, por exemplo, eu vou correr. Muita gente fala assim, eu não corro. Por quê? Porque eu não consigo. Quer dizer, a sua condição física atual não permite que você corra, mas o seu objetivo é correr. E como você vai conseguir fazer isso? Com atividade física? Não, com o exercício físico. Então você vai inicialmente caminhar mais rápido e começa a fazer uma corrida leve, por um período pré-determinado, de acordo com a sua condição física. E aí volta de novo a caminhar, quer dizer, mantenha um trabalho que seja contínuo, mas que tenha uma intensidade. Intensidade é o quão difícil é para a gente fazer, de maneira alternada.
Então, uma hora mais difícil, uma hora menos difícil. Com isso, a gente vai determinar também o tempo que você vai fazer de exercício. Quer dizer, durante quanto tempo você vai fazer isso? Vai correr um pouquinho, vai andar um pouco? Vai andar mais rápido, vai correr mais rápido ou mais devagar? Então, a gente controla esse tempo, controla a frequência. Quantas vezes você vai fazer isso durante a semana? Né? Então, é uma maneira totalmente estruturada porque você tem um objetivo com aquele determinado movimento que você está fazendo. Então, pois bem, eu acho que dessa maneira já deu para entender aí a diferença entre atividade física e exercício físico. Agora, a pergunta, né? O que vai funcionar melhor para a gente controlar o nosso diabetes? A atividade física ou o exercício físico? Primeiro, vamos entender o seguinte. De qualquer maneira, o movimento ele faz parte de um dos pilares no tratamento do diabetes. O que a gente tem aí para tratar o diabetes? Controle da alimentação, principalmente relacionado à quantidade ali de alimentos que contêm carboidrato, que a gente sabe que eles vão virar açúcar no nosso corpo, então tem que controlar a quantidade desses alimentos. Junto com isso, o movimento, que alguns falam, olha, tem que fazer atividade física, outros falam, tem que fazer o exercício. Agora você já sabe a diferença qual é. Então, assim, o movimento ele tem que fazer parte do tratamento. E também, se não conseguir, né, principalmente quem tem resistência à ação da insulina, pré-diabetes, ou mesmo o diabetes, mas não consegue controlar só com o controle alimentar e também com o exercício, obrigatoriamente ele precisa de um outro pilar no tratamento, que é a parte do tratamento medicamentoso. Diferente do que acontece em quem tem diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1 diminui muito a capacidade do organismo em produzir insulina, então ele precisa usar já a insulinoterapia. Então, os 3 pilares do tratamento é a insulina, quer dizer, é o medicamento, a insulina exógena, é o controle alimentar e também o exercício, ou o movimento, a atividade física. E aí, qual é a diferença, né, da atividade física para o exercício físico com relação ao diabetes? Primeiro, vamos entender o seguinte. Todo movimento que nós fizermos, nosso corpo vai gastar energia para que o nosso músculo se movimente e faça o nosso esqueleto mexer. Então, toda vez que você se mexer, você gasta energia. Tá, e o que é energia? Energia é o que vem dos alimentos. Então, quando a gente come, a gente se alimenta, você consome lá alimentos que têm carboidratos, proteínas e gorduras. Então, esses nutrientes eles vão ficar armazenados nos músculos. Então, no nosso músculo, a gente tem água, tem lá gordura, né, na forma de triglicerídeo, que veio lá do alimento que a gente comeu, da gordura que tinha no alimento, e também tem glicogênio, que é uma reserva de açúcar, que veio justamente daqueles alimentos que foram consumidos e que tem carboidrato. E a proteína que a gente comeu, os aminoácidos, eles foram se ligando para formar a estrutura muscular, para dar estrutura para os nossos músculos. E também tem outras partes do nosso corpo que também usam proteína. Mas a gente está falando do movimento, está falando aí do músculo. Então, no músculo a gente tem proteína, tem gordura, tem água e tem açúcar. Quando a gente se movimenta, o corpo usa essa reserva que já está guardada ali, que veio dos alimentos que você veio consumindo, até antes do momento que você precisou se mexer. E na hora que você se mexe, o corpo usa essa energia. Agora, a pergunta é, o que é mais fácil para o nosso corpo usar? Quando a gente se mexe e gerar energia para que o corpo se mexa, usar esse combustível que tem ali armazenado. A gordura, o açúcar ou a proteína. Vai ser muito mais fácil o corpo usar o açúcar como fonte principal de energia quando a gente se mexe. Seja por uma situação onde essas reações químicas vão acontecer com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Então, olha que interessante. Para o corpo usar a energia que está guardada lá no músculo, através da gordura, precisa ter oxigênio para fazer a gordura ser degradada, ser quebrada a estrutura dela e gerar energia para o músculo mexer. E além disso, precisa de uma parte do açúcar também, da glicose que está lá no músculo. O açúcar, a glicose que a gente tem no músculo, por que é mais fácil o corpo usar? Porque ela pode ser usada para gerar energia com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Então, de primeiro momento, parece ser algo bom, né? Já que o meu músculo vai mexer, vai usar o açúcar que ele tem armazenado e ele vai ter que repor esse açúcar. E da onde vem o açúcar para armazenar lá no músculo? Através do açúcar que está no nosso sangue circulando. Então, por isso que o exercício ou atividade física, ele é tão recomendado para quem tem diabetes. Ele faz parte de um dos pilares do tratamento.
Porque todo movimento que a gente faz com o nosso músculo vai gastar o açúcar que tem no músculo e o músculo vai ter que repor esse açúcar. Ele vai pegar do sangue e vai repor para dentro do músculo. Só que olha que interessante, o nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente está em repouso, a gente precisa ter insulina, que é o hormônio responsável para tirar o açúcar do sangue e jogar dentro do músculo, para armazenar lá no músculo, mas durante o movimento, seja através da atividade física ou do exercício físico, que está gastando energia, o corpo, espertamente, né, sabiamente, ele consegue tirar o açúcar que está no sangue, trazer para dentro do músculo, para o músculo continuar trabalhando, independente da quantidade de insulina que tem circulando no sangue. Então, olha que coisa interessante. Dessa maneira é legal porque a gente começa a entender por que o exercício ele é tão importante para quem tem diabetes. Porque se a sua glicemia está alta, quando você for andar, né, uma atividade física, ou for correr, for fazer trabalho de força, for pedalar, for remar, não importa o que você está fazendo de exercício, você está gastando energia. E se está gastando, o corpo está tirando o açúcar do sangue e está colocando dentro lá do tecido muscular. Então isso vai ajudar a diminuir a concentração de glicose no sangue. Agora, se eu fizer movimento, eu tiro o açúcar do meu sangue. Se eu fizer um exercício estruturado, onde eu vou me cansar muito mais, eu também tiro o açúcar no meu sangue. Então o que é melhor eu fazer para controlar o meu diabetes? Certamente você vai falar, atividade física é muito melhor, porque eu vou me cansar menos e vou tirar açúcar do sangue. Isso é verdade? É. Mas existe um outro detalhe aí técnico envolvido, que é, quando a gente faz atividade física, como eu falei anteriormente, é um movimento que a gente não controla o quão difícil é para fazer, por quanto tempo você vai fazer, com qual frequência semanal você vai fazer. A gente não tem controle nenhum, é um movimento que é feito aleatoriamente. Então, por ele não ser estruturado, a capacidade que ele tem de remover a glicose do sangue e trazer para dentro do músculo, ela acaba sendo menor do que o exercício. No exercício, a gente coloca, você vai fazer o exercício com uma intensidade moderada. Aí você fala, ué, mas o que é isso, né? O que é moderado? É você fazer um movimento, o exercício que você está fazendo, onde você percebe que a sua respiração ela fica mais forte do que quando você está em repouso, mas você não fica ofegante. Você consegue ainda conversar durante o tempo que você está treinando. Então, dessa maneira, você consegue, de uma maneira estruturada, tirar mais açúcar do sangue num mesmo espaço de tempo. Então, quando a gente compara a atividade física e o exercício físico, ele acaba, por ser estruturado, sendo capaz de remover uma quantidade maior de açúcar do sangue no mesmo espaço de tempo. Essa é a primeira vantagem. Só que existem outras vantagens. Lembra que eu falei da atividade física? A gente faz porque precisa, eu vou andar. E a gente anda como? Se você está descansado, você anda mais rápido. Se você está cansado, você anda mais devagar. Então você não tem controle na intensidade com que você está fazendo o esforço. No exercício, não. A gente já determina isso no início da sessão de exercício. Você vai fazer um exercício que vai ser leve, então vai ser algo fácil para fazer. Vai ser moderado, vai fazer você transpirar, vai fazer o seu corpo precisar se adaptar àquela situação e você vai conseguir fazer por um período um pouco maior. Ou vai ser um exercício com uma intensidade vigorosa, com alta intensidade. Quer dizer, você vai fazer o movimento, vai ficar cansadão, vai fazer por pouco tempo, porque não vai ter como gerar tanta energia num curto espaço de tempo. Dentro desse padrão, o que a gente tem? Além da melhora na capacidade de tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro do músculo, ainda o exercício, por ser estruturado, ele tem outros objetivos. Como, por exemplo, vai aumentar a sua velocidade da corrida. Lembra que eu falei lá? Está querendo correr, mas não sabe correr. Não consegue correr. Não consegue por quê? Porque o consumo de oxigênio está baixo. Só que para a gente aumentar o consumo de oxigênio, quer dizer, a sua capacidade dos seus pulmões trocarem rapidamente o CO2 pelo oxigênio e ter energia para o sistema trabalhar, isso vai demandar o quê? Um aumento maior na liberação de hormônios que vão fazer o músculo do coração, né, o coração, bater mais rápido, para mandar mais sangue para o sistema. E para o coração conseguir mandar mais sangue para o sistema, precisa ter mais caminhos, quer dizer, precisam se criar mais vasos sanguíneos. Então, o exercício, você, além de conseguir remover mais rápido
o açúcar do sangue, você ainda melhora a estrutura como um todo. Então tem mais hormônios que são liberados, precisa de mais oxigênio, o coração vai ter que bater mais, os pulmões vão ter que trabalhar mais. Junto com isso, precisa criar novos vasos sanguíneos, além da quantidade de açúcar que vai precisar estar circulando lá no sangue para ser usada como fonte de energia. E quando a gente não se alimenta, quem fornece esse açúcar para o nosso sangue é exatamente o fígado. O fígado ele guarda açúcar para a gente. Para nesses momentos onde o açúcar começa a sair do sangue, o fígado repõe, que é para manter um equilíbrio na quantidade de energia disponível ali circulando no sangue, para que a gente continue aí fazendo o exercício. Então, o exercício físico, ele é algo que a curto prazo, comparado com a atividade física, ele é melhor porque ele tira mais rápido o açúcar do sangue. E a médio e longo prazo, ele traz outros benefícios, benefícios hormonais, benefícios estruturais. Porque quando a gente faz o exercício, você faz um exercício de força, você faz um exercício que tem saltos, saltitos, você tem impacto também nos ossos. E o nosso osso, ele é natural, o osso perder um pouco de cálcio e rearmazenar esse cálcio. E quando a gente faz exercício, o corpo consegue rearmazenar cálcio mais rapidamente. Então isso melhora a saúde óssea. O osso, a estrutura óssea nossa não vai se mexer, o esqueleto não vai se mexer se o músculo não trabalhar. E se o músculo está sendo trabalhado, o corpo busca situações de equilíbrio e de adaptação. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Gastou bastante açúcar, então depois do exercício vai repor bastante açúcar, já prevendo que na próxima vez que você for fazer exercício, tem uma reserva maior de açúcar. Além disso, vai ter mais gordura também. E, além disso, o músculo vai ficando cada vez maior e mais forte. E isso, automaticamente, ao longo dos anos, que a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo também massa magra, e você começa a ficar, muitas vezes, fraco, começa a perder o equilíbrio e cair. Quando a gente faz o exercício, você fortalece os músculos, você fortalece os ossos. Você melhora a sua capacidade de respirar. Então, a sua qualidade de vida também melhora. Então, comparando, né, respondendo aí, que foi a pergunta que eu fiz no início, né, o que você tem feito aí para ajudar a controlar o diabetes? Atividade física ou exercício físico? O exercício físico ele acaba tendo uma série de vantagens com relação à atividade física. Agora, todo mundo que tem diabetes pode fazer o exercício físico? Não. Vai depender de como está o seu controle do diabetes. Vai depender da sua estrutura, como ela está. Muitas vezes, antes de você começar a fazer exercício físico, você vai ter que iniciar fazendo atividade física. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: para o tratamento do meu diabetes, o que eu tenho feito? Eu tenho tomado remédio? Certamente tem. Tem aplicado insulina lá para quem tem diabetes tipo 1 ou mesmo tipo 2, que usa muitas vezes insulina basal? Tem. Então tá bom, o medicamento está sendo feito. E a alimentação, você está controlando? A gente sabe que a alimentação, isso aí falando como quem tem diabetes, né, há muitos anos, a gente sabe que em algum momento a gente controla um pouco melhor, daqui a pouco você dá uns deslizes, isso aí é comum acontecer. Mas é algo que a gente precisa fazer sempre. Uma vez ou outra, comi um pouquinho a mais, mas no outro dia você vai voltar de novo para a sua rotina alimentar. E o terceiro, exercício, você está fazendo? Grande parte das pessoas que têm diabetes não fazem exercício. E qual é o grande problema que a gente tem? Com o exercício, além de melhorar tudo isso que eu falei no nosso corpo e tirar mais açúcar do sangue, o exercício ele também vai fazer com que o medicamento que você usa seja melhor utilizado pelo organismo. E isso é maravilhoso, porque normalmente o que a gente observa acontecer, quem usa insulina, começa a fazer exercício, como parte do tratamento, ele naturalmente tem que reajustar as doses de insulina. E vai reajustar sempre diminuindo a quantidade de insulina. Então, quer dizer, vai tomar menos insulina. Medicamentos, muitas vezes, pessoas com diabetes tipo 2, que eu tenho treinado já há muitos anos, a gente observa, começa o treino, de repente é comum num tratamento ter lá 2, 3 medicamentos antidiabéticos orais para ter um bom controle do diabetes. E quando começa a fazer o exercício, começa o quê? Diminuir uma dose ou outra do medicamento. Às vezes, um dos medicamentos até param de ser utilizados.
Então isso é algo muito bom, porque ao longo do tempo a gente sabe que quem tem diabetes tipo 1 fica lá aplicando um monte de insulina, você gasta um dinheirão fazendo isso. E também não é só o dinheiro, é o próprio desconforto de toda hora ficar lá se furando. Né? Eu com mais de 40 anos aí sei bem o que é isso. Que já o monitoramento a gente tem que fazer sempre. Toda hora você tem que ficar furando lá o dedo para saber quanto está o açúcar no sangue. Além disso, ficar aplicando insulina direto. Se você faz exercício e consegue, com uma quantidade menor de insulina, ter um controle melhor, certamente você também diminui a quantidade de vezes que você vai ficar se furando lá para aplicar insulina. Isso é algo bom. Para quem tem diabetes tipo 2, diminuir essa possibilidade de tomar menos medicamentos, está ótimo. Porque a gente sabe que, normalmente, o que a gente vê acontecer? A pessoa trata com medicamento, um só não está dando controle, não está dando certo mais o tratamento, coloca mais um, daqui a pouco 3 medicamentos já não conseguem mais controlar e começa a entrar com insulina também. Então, cada vez mais vai se agregando aí mais medicamentos para poder fazer o tratamento. Se você consegue, com o exercício, otimizar aquele medicamento que você usa hoje como parte do tratamento, certamente você vai ficar muito mais tempo usando esse mesmo tratamento, sem precisar ficar aumentando a quantidade de medicamentos. Então isso é algo importantíssimo. Outra situação, o exercício com relação à atividade física, ele ajuda muito a mudar a composição corporal. Que esse é um grande problema que a gente tem. Hoje, a maior parte das pessoas, tendo ou não diabetes, estão acima do peso. E isso é ruim para o nosso organismo. Isso força o coração, aumenta a pressão, dá uma série de desconfortos aí para o sistema trabalhar de uma maneira equilibrada. Com o exercício, você gasta mais energia. E gastando mais energia, você também vai, principalmente depois do exercício, horas depois do exercício, naquele momento que tem que guardar de novo o açúcar lá que foi usado no músculo, ou próprio a construção de proteínas lá do tecido muscular, também gasta gordura. Então é algo que vai modificando no corpo. Você vai aumentando a massa magra e vai diminuindo a quantidade de gordura que você tem no corpo. E isso te traz mais disposição, você dorme melhor, o seu humor muda. Então o exercício ele acaba sendo algo a curto prazo melhor do que a atividade física, e a médio e longo prazo, algo que vai trazer benefícios não só para o controle do diabetes, mas para a sua qualidade de vida como um todo. Então, quando eu perguntei lá o que você tem feito, né, para controlar o seu diabetes, atividade física ou exercício físico, para você que falou, não estou fazendo nada, está na hora de começar a fazer, tá certo? Então, começa, se você está parado há muito tempo, começa com atividade física, começa caminhando, que é uma coisa simples que a gente faz. Se você gosta de dançar, dança, sabe? Começa a se movimentar. E a partir do momento que seu corpo se acostumar com essa atividade que você está fazendo, aí sim, começa a fazer o exercício físico. E para isso, é importante procurar um profissional de educação física que conheça dos efeitos do exercício físico no diabetes, que saiba programar o treinamento de uma maneira que te ajude a ficar mais tempo no alvo, com glicemias menores do que 180 e sem ficar fazendo hipoglicemia, seja durante ou horas após o exercício físico, e que também consiga, de acordo com o objetivo que foi determinado inicialmente, de diminuir o peso, aumentar a massa magra, né? Diminuir a gordura, diminuir o barrigão, né? A gente vai normalmente envelhecendo, naturalmente vai ficando barrigudinho, isso é comum acontecer. Só que quando você fica muito barrigudo, isso é muito ruim para o nosso organismo. Te traz indisposição e também, né, à noite ronca pra caramba. Tem uma série de outras alterações que a família inteira vai agradecer depois se você começar a se cuidar um pouquinho melhor, tá bom? Então, a mensagem de hoje, então, da Live D20 foi essa. Se você gostou dessa informação, pega aí, curte, compartilha, né? Marque pessoas, né, nessa postagem, que você sabe que essa informação vai ser importante, pessoas que têm diabetes ou pessoas que convivem com pessoas com diabetes, porque realmente o exercício físico, a atividade física, eles são fundamentais no tratamento de quem tem diabetes. Para quem já está mais condicionado, fazer o exercício é extremamente importante, e para quem está realmente parado, começar com a atividade física e depois sim progredir para o exercício físico. E dessa maneira, sem dúvida alguma, ter uma qualidade de vida aí muito mais parecida com as pessoas que não têm diabetes. E o que é melhor, sendo mais feliz. Então,
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Lembre-se que o conhecimento ele salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!